Vamos abrir no Salmo 32, versos 6 a 8. Salmo 32, versos 6 a 8. Nós muitas vezes ficamos preocupados, e não sem motivos, com aqueles que ainda não conhecem esse amor, não têm experiência ainda com o Senhor, não têm ainda a experiência, as nossas preocupações com aquelas pessoas que ainda não conhecem o que nós conhecemos. E nós às vezes lembramos ou ouvimos alguém dizer: olha, essa pessoa tão boa, ela só falta o quê? Conhecer Jesus, não é? Ela só falta vir para a igreja, não é assim? Quem conhece ou ouve pessoas dizendo assim, diz: é verdade. Mas a história não para ali. Naquela hora, nós às vezes ficamos com um ponto de angústia, né? De angústia, porque nós conhecemos pessoas assim, mas a história não para aí. E ali nós ficamos: meu Deus, mas se essa pessoa não receber o Senhor. E olha que o inimigo aproveita essas indagações e nos angustia. Mas Senhor, se ela não receber o Senhor, aí vem alguém com muita sabedoria, não é mesmo? E nos lembra a passagem daquele que era um ladrão, um ex-ladrão, porque naquela cruz ele mudou a história dele. O ex-ladrão, que enquanto ali estava bandido, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim. E o Senhor disse para ele, fala para o seu irmão do lado: o nosso Senhor, o seu Senhor, o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, Todo-Poderoso, que estava na cruz, naquela hora, crucificado. Fala: o meu Senhor, o seu Senhor, disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantos não foram para o paraíso assim? Amém? Glória a Deus. Nós não temos a dimensão do poder, do amor de Deus. Nós conhecemos muito pouco disso, mas já nos basta para amá-lo tremendamente mais a cada dia. A cada dia. Mas essas preocupações, aí alguém vem e você diz: ai, amém, eu espero assim. Mas e aquelas outras pessoas que estão aqui, que estão do seu lado, do meu lado, que andam, e nós queremos que elas possam ter a vida que Deus tem, como o bispo disse hoje aqui: problemas temos, mas a promessa é vida abundante, e a vida é aqui na terra. E aí então nós queremos nos apegar a algo. Eu não sei você, mas se você chora, ou chorou já, pela conversão dos seus pais, dos seus familiares, eu estou falando isso hoje com você, porque nós às vezes não entendemos, ou não temos ainda a visão, e talvez não vamos ter, de como Deus fará. Mas a promessa existe, e Deus não falha, e Ele não vai falhar. Crê tu e tua casa serão salvos. E assim foi, e assim foi, e assim foi. Graças a Deus, na minha casa. Mas nós precisamos nos apegar a algumas promessas que às vezes não percebemos ainda. Mas e aquelas pessoas boas, bispo? Elas estão lá naquele lugar, aquela está naquele lugar, e aquela pessoa a gente vê que se compadece, piedosos, essa é a palavra, se compadece, ora, né? Às vezes você fala: meu Deus, mas essa oração desse jeito, ela não é a oração que está na palavra, e isso nos inquieta. Então nós vamos para os Salmos 32, versos 6 a 8.
Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Sabe essa angústia, essa preocupação com essas pessoas? O Senhor está dizendo para você, olha, todo homem piedoso em tempo vai encontrar o Senhor. Ai, bispo, eu não sei se isso vai dentro dos meus conceitos. Porque os meus conceitos, o seu conceito e o meu conceito é o conceito da palavra. E a palavra diz que todo homem piedoso vai encontrar o Senhor em tempo antes de partir. Oh, Jesus! Ou então aquele verso, meu querido e minha querida. Quem busca o quê? Quem busca o quê? Quem busca acha, quem busca encontra. E aí o seu coração então lembra de quando você e eu tínhamos tão boas intenções, mas estávamos em um caminho tão diferente daquele que estamos hoje. Mas todo homem piedoso em tempo vai encontrar. Toda pessoa que você olhar e o coração angustiar, você pode orar, você pode clamar, você pode continuar falando, porque vai haver o tempo, vai haver o momento. Deus é muito maior e melhor do que qualquer conceito humano. Deus tem maior poder do que qualquer misericórdia humana, e qualquer preocupação humana é resolvida com a oração por aquilo que Deus tem falado. E nessa hora, como em qualquer outra preocupação, nós precisamos orar. E eu quero que você ore agora. Feche os seus olhos. Talvez alguns que você está aqui angustiado essa manhã, dizendo, meu Deus, essa pessoa é tão boa, mas está lá naquele lugar, não é que você sabe? Está lá, briga comigo, falando que aquela oração equivale, e ela está ali. Vamos orar agora. E você vai decidir não brigar mais com ela. Você vai orar por ela. Vai continuar, como diz aqui o Salmo. Vai continuar sendo instruído por Deus. Vai continuar sendo instrumento de Deus. E você vai ver o tempo de Deus chegar na vida dessa pessoa. Ore comigo, fala, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. Eu espero na Tua palavra. E o Senhor disse que vai me instruir como fazer, como aconselhar, mas o Senhor disse que essa pessoa que é tão piedosa, em tempo vai te encontrar. Falei, eu creio, Senhor, e eu espero na sua palavra. Amém. Nós precisamos aprender a viver melhor nas promessas. As promessas não são só aquelas que estão lá para alcançarmos. As promessas são aquelas que nos fazem viver melhor. As promessas estão acontecendo agora, embora a totalização não nos tenha aparecido ainda na visão. Mas enquanto a igreja clama, enquanto a igreja ora, as promessas estão acontecendo. Pessoas estão chamadas, Deus usa outros instrumentos, Deus entra no caminho, coloca na frente, Deus chama com amor, Deus conduz o processo. Ele não deixa o processo de lado, Ele conduz o processo e alcança aquilo que Ele nos prometeu. Segundo, mas Senhor, quem é que teve essa experiência na palavra? Eu não vou ler todo o trecho, depois você lê o livro de Atos e eu vou te contar. Lembra de Cornélio? Cornélio, eu quero ler alguns versos apenas. Vamos abrir aqui. Cornélio estava, acho que é Atos 10, viu? Coloquei só o verso aqui. Na hora pulou Atos 10. 10, não é mesmo? Isso, verso 1. Ok?
Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso. Ele era o quê, irmãos? Ele era o quê? E o quê? Temente a Deus. Com quem? Com toda a sua casa. E que faziam muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de quem? De Deus. E você diz assim: mas quem disse que Cornélio não fazia tudo, hein? Já segundo, pois a palavra diz aqui que ele era temente, se compadecia, piedoso é isso, agia, trabalhava pelo povo, fazia orações a Deus, levou a sua casa toda a isso quer dizer, não desistiu da sua casa. Mas depois você vê aqui, que quando ele ouviu essa palavra, Deus também falou com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro veio à casa de Cornélio, trouxe a revelação de Jesus, pregou a morte e ressurreição de Jesus, declarou aquilo que estava pronto já para ele receber, o caminho que chegava até o Pai, que era o Senhor Jesus. E quando ele fez isso, Cornélio ajoelhou, adorou, e ele falou: levanta, eu estou hoje te ensinando o caminho da fé. Quem pode dizer aleluia? E depois você vai continuar lendo, nós não vamos ler. Depois você vai ler, Cornélio com toda a sua família, trouxe todos, e ali o apóstolo Pedro pregando, e todos ali ouvindo. Ele era um daqueles piedosos, que buscavam, embora não sendo ainda o caminho certo, que era Jesus, mas buscavam encontrar com Deus. E o Salmo diz que todo homem piedoso em tempo encontrará o Filho de Deus, o caminho para Deus. Ele era um daqueles, e ali naquela hora então, todos receberam o batismo com o Espírito Santo. Oh, glória! Meu querido e minha querida, essas pessoas por quem nós temos orado, nós por quem oraram um dia, meu irmão orou por mim, estou grata por isso. Você ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu genro, pela sua sogra, pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Você busca, você está aqui, você tem uma promessa de Deus para você. Mas eu quero dizer para você, não será só a salvação. A promessa é cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Deus não quer só tirar as suas preocupações, até porque ninguém pode tirar a nossa preocupação. Deus está alinhando a nossa preocupação com a palavra e nos mostrando o que fazer por cada uma delas. Seus filhos serão cheios do Espírito Santo. O seu casamento, o seu relacionamento será cheio do Espírito Santo. Mas por que então as fases são difíceis, os momentos são diferentes? Eu não sei. Nós não sabemos. Como nunca imaginávamos que naquele dia, naquela cruz, alguém tão longe de Deus, em um segundo, foi salvo pelo nosso Senhor e estava com Ele depois no paraíso. Nós precisamos perder menos tempo com as nossas explicações e gastar mais tempo com a oração segundo o que a palavra nos ensina. Então ali aquele homem teve, e a palavra nos mostra aqui,
Ele agia assim. Ele agia assim, e Jesus nos mostrou assim. E Jesus, quando subiu aos céus, Jesus, quando veio e falou com os seus discípulos, Jesus disse: olha, eu quero que vocês façam o seguinte: o que vocês têm que fazer agora é ir, fazer discípulos. Vocês têm que andar agora, através dessa experiência que vocês têm. Depois você lê, tá? Atos 10, 44, tudo que eu falei está lá, você pode ir lá conferir, não é? Nós temos que estar sempre conferindo com a palavra do Senhor. Então quem me pergunta, eu sempre mando para você. Depois você vai ver Jesus falando com seus discípulos: vocês agora vão, façam discípulos, ensinem todas as coisas, aguardarem o que eu tenho dito, até que eu venha, e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ei, glória a Deus. Olha, por quem você tem orado, o Senhor morreu na cruz. Olha, por quem você tem clamado, tem uma promessa na palavra. Olha, por quem você tem visualizado, o Senhor está visualizando uma vida cheia do Espírito Santo. Olha, por quem você tem trazido para casa, porque é na casa que manifesta a verdadeira piedade. E a palavra nos mostra isso, e a palavra nos ensina isso. Vamos abrir em Timóteo, 1 capítulo 13, verso 14 e 15. Escreva-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, aqui o apóstolo Paulo, não Pedro, escrevendo a Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E o Senhor Jesus disse: olha, vocês têm que ensinar ali, e esse ensino é na casa, nessa verdade que é do Senhor. Esse ensino, esse discipulado é na casa. Vocês vão ensinar ali. Corram. O apóstolo César sempre diz que nós não devemos ter o evangelismo irresponsável. Sabe o que é evangelismo irresponsável? É aquele que você não mostra o endereço da igreja, né? Falei de Jesus. Ai, não. Fala para o seu irmão: não. Incompleto. Quando Jesus estava, falavam dele. Quando Jesus subiu, voltou e disse: discipulem, é na casa, é naquele lugar, discipulem, para que todos estejam juntos, até que eu venha, e nesses dias Deus está nos usando, Deus está te usando. Eu volto a repetir, falei domingo passado, Deus está usando a sua vida, Deus está te usando no trabalho, Deus está te usando onde você está, Deus quer te usar onde você estiver, para levar as pessoas para casa, para até que Ele venha. E você acha então que esses pelos quais você tem se preocupado não virão? Virão todos, e todos serão cheios do Espírito Santo. Ai, mas aqueles que se afastaram, eles conheceram e se afastaram, conheceram muito pouco, precisam conhecer mais. Todos voltarão para casa para conhecer mais. Meu querido e minha querida, todas as vezes que o inimigo quiser te perturbar, como diz o bispo, o inimigo quer te perturbar, para que você não faça o que tem que fazer. Todas as vezes que ele quiser te perturbar com as preocupações, lembre dessa palavra, e ore, e declare, diga comigo: todo homem piedoso encontrará o Senhor em tempo, antes da volta. Fala: todo homem piedoso encontrará o Senhor em tempo, e levará toda a casa, e levará toda a família para a casa do Senhor, e toda a casa será cheia do Espírito Santo. Fala comigo: todo homem que está na casa, toda mulher que está na casa,
vai trabalhar pela casa, vai trazer mais pessoas para casa, e todos estarão firmes na volta do Senhor e cheios do Espírito Santo. Aleluia!